Ao postar esta arte no Facebook, produzida pelo meu colega, o professor Moacir Pontes, estendeu-se interessante debate envolvendo um amigo bolsonarista. Sim, porque ainda sou desses, viu, Val Margarida, que mantém amizade com pessoas assim, quando há concordância em outros assuntos, é claro. Como todo bolsonarista, este é cheio de si, vê conspiração em tudo e em todos e se monta nos conhecimentos científicos de que se diz ser portador para respaldar as coisas que diz, que, não por acaso, são clichês defendidos pelos seus iguais. Eu desisti do bate-boca virtual, logo que eu percebi a impossibilidade de crescimento, de desenvolvimento. Aí entrou minha prima, a Pauliana Galvão, que é odontóloga e não é doutora por causa disso, mas porque fez doutorado. E de verdade, verdadeira, não é como uns e outros por aí. Doutorado em epidemiologia pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Ela, inclusive, teve a sua tese indicada para a premiação da CAPES. Teve artigo aceito e publicado em renomada revista científica internacional. Pois bem, Nana Galvão também entrou na conversa para tentar esclarecer algumas coisas em relação ao assunto em pauta, que é o uso de máscara nessa pandemia. Claro que não conseguiu. Ninguém consegue fazer um bolsonarista sequer cogitar a possibilidade de pensar em algo diferente do que ele cegamente acredita. Mas o bom disso é que as postagens dela constituem-se numa excelente forma de tratar o assunto, porque são colocações didáticas, acessíveis, claras, embora científicas. Daí que resolvi trazê-las para cá, para, nesses 10 minutinhos, tentarmos entender a importância do uso de máscara. Ela começa dizendo que a máscara tem duas funções. Impedir que pessoas contaminadas disseminem os vírus em suas atividades comuns. Fala, tosse, espirro, respiração. Prevenindo assim a redução de aerosol contaminado. E 2, prevenir que outros indivíduos se exponham indevidamente a fluidos corporais, como sangue, saliva, aerosol contaminado. Como dentista, ela usa estas máscaras há cerca de 13, 14 anos e nunca se contaminou durante as funções laborais por nenhuma doença que os seus pacientes possuíam. Como epidemiologista, ela acha periclitante quando se afirma que é necessário que a população atinja a imunidade de rebanho. Principalmente em uma doença potencialmente letal como a Covid-19. 70% de exposição de uma população de 100 mil habitantes. Isso só para um cálculo rápido. Representa 70 mil pessoas. Se apenas 10% destes complicarem, a nível de precisar de atendimento hospitalar, seriam 7 mil pessoas internadas, precisando muitas vezes de ventilador mecânico. Isso num país de dimensões continentais como o Brasil, e com diferenças econômicas regionais tão impactantes, representaria um risco muito alto de boa parte destas 7 mil pessoas virem a óbito, ou ainda passarem a apresentar sequelas muito preocupantes após um longo período de tratamento. É muito para se arriscar. São muitas vidas. São pais, mães, avós, avós, maridos, esposas, filhos, irmãos. É vida demais para esperar imunidade de rebanho. E para quem acha que a Covid-19 não é potencialmente letal em função das curas que aconteceram e acontecem, desconsideram-se mais de 60 mil mortes? Se isso não é potencialmente letal,
O que é então? Para a epidemiologia é. Isolamento social realmente não é remédio, é prevenção de contaminação. Achatamento da curva epidemiológica, com impedimento da cadeia de transmissão. Isso evita não só a lotação de leitos, mas que pessoas morram por causas evitáveis, perfeitamente tratáveis, caso o sistema não esteja superlotado. Morte por superlotação ocorreram sim. E Manaus? Aquilo ali foi o quê? Foi por quê? Lógico que há culpa, sim, da gestão e da política, mas há também o caos de não haver leitos suficientes para tratar. Porque a contaminação é rápida e os efeitos imprevisíveis. Enquanto não houver cura, é irresponsabilidade não tentar qualquer meio que impeça a transmissão e o adoecimento. Isso qualquer analfabeto também sabe. Obrigado pela aula, minha querida Nana Galvão. Ela é professora da Universidade de Pernambuco atualmente. Eu continuo afirmando e reafirmando que a via de salvação do povo deste país deve passar necessariamente pela educação. Somente um povo minimamente educado e consciente reconhece o perigo que representa para a vida humana essa pandemia avassaladora num país de extensão territorial imensa como o Brasil. E com a terrível e trágica coincidência de justamente nesse momento tão complicado estar sendo governado por um completo incapaz de gerir essa crise. Que ao invés de descer do palanque e unir esforços com governadores e prefeitos, com o objetivo de tratar de forma consistente do problema, resolve colocar-se em rota de colisão, politizar a tragédia e passar a agir de forma irresponsável, seja como pessoa, expondo-se ao contágio e levando consigo inúmeros seguidores, seja como instituição, como presidente, tomando atitudes flagrantemente danosas ao árduo combate do vírus. Somente um povo minimamente educado não teria colocado no poder essa triste figura, somente para se contrapor a um partido político, ignorando as diversas outras possibilidades. Escolheram literalmente o pior. Somente um povo minimamente educado não cairia na conversa fácil e emotiva de quem acha que isso tudo é uma gripezinha ou uma estratégia da oposição para derrubar o governo, que de podre vai cair sozinho, viu? Ou que acha que é necessário que morram alguns, e esses alguns passam dos 60 mil brasileiros. Mas somente pessoas sem o menor sentimento de empatia ficam indiferentes ao sofrimento profundo das famílias que perdem seus entes queridos. Que não se comovem ao presenciar o retorno para casa dos curados. É preciso juntar ignorância e egoísmo e multiplicar por 1000 para justificar as atitudes mesquinhas de quem desconsidera tudo isso e sai para bater perna na rua, ou que acha ruim o salão de beleza estar fechado ou atendendo de forma reduzida. Nosso maior problema é a deseducação do nosso povo, que não ocorre por infelicidade do destino, mas por atitudes políticas tacanhas, pensadas, de quem prefere que o povo continue assim, completamente alheio à realidade cruel que se descortina diante de si, e que no momento mostra-se de forma monstruosa através dessa pandemia. Eu, de minha parte, continuarei usando a máscara. Mesmo incômoda, mesmo restritiva, continuarei usando e exigindo de quem não a use pelo menos 5 metros de distância. 2 pelo vírus, 3 pela ignorância.